Olá, meus irmãos, dando continuidade à nossa leitura bíblica, nós vamos para o capítulo 15 de Levítico. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por nos conceder liberdade para lermos a sua palavra e dela extrairmos sabedoria. Peço ao Senhor que abençoe os meus irmãos que acompanharão esta leitura. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então para a leitura da palavra de Deus, Levítico, capítulo 15. Hoje nós vamos fazer a leitura até o capítulo 18. Impurezas do homem e da mulher. Lembrando que nós estamos vendo aqui a lei entregue a Moisés pelo Senhor. Capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos israelitas: qualquer homem que tiver fluxo no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta será sua impureza por causa do seu fluxo. Se o fluxo sai do seu corpo, ou se para de sair, a impureza é a mesma. Toda cama em que aquele que tiver fluxo se deitar ficará impura, e toda coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Quem se sentar sobre alguma coisa em que ele se sentou, também lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar no corpo do que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o que tem o fluxo cuspir em um impuro, ou em um puro, este deverá lavar suas roupas e banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Tudo em que a pessoa que tem o fluxo se sentar, quando estiver cavalgando, ficará impuro. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ele estiver sentado, ficará impuro até a tarde. E aquele que carregar alguma dessas coisas, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele em quem tocar a pessoa que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Toda vasilha de barro em que tocar a pessoa que tiver o fluxo será quebrada, mas se for de madeira, será lavada com água. Quando o que tiver o fluxo ficar curado do seu fluxo, contará 7 dias para a sua purificação, então lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água corrente e estará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, irá diante do Senhor na entrada da tenda da revelação e os dará ao sacerdote, que os oferecerá, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor por causa daquele fluxo. Quando sair o sêmen de um homem, ele banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. E toda roupa e todo couro onde houver sêmen serão lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Se um homem deitar-se com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos se banharão com água e ficarão impuros até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará na sua menstruação por 7 dias, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo aquilo sobre o que se sentar ficará impuro. Quem tocar na sua cama lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela tiver se sentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se alguém tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama, ou em alguma coisa em que ela se sentar, ficará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela ficar sobre ele, ele estará impuro por 7 dias. E toda cama em que ele se deitar estará impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou se o fluxo durar mais tempo do que o normal, ela estará impura durante todos os dias do fluxo, como no período da sua menstruação. Toda cama em que ela se deitar durante os dias do seu fluxo ficará como a sua cama durante a menstruação, e tudo em que ela se sentar ficará impuro, como ocorre na impureza da sua menstruação. Todo aquele que tocar essas coisas ficará impuro, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quando ela ficar curada do seu fluxo, contará 7 dias e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote na entrada da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, por causa do fluxo daquela impureza.
Assim, separareis os israelitas da sua impureza, para que não morram por causa dela ou contaminem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei sobre o homem que tem um fluxo e sobre aquele de quem sai o sêmen, tornando-o impuro, como também sobre a mulher no seu período menstrual, sobre o homem ou a mulher que tem um fluxo e sobre o homem que se deita com uma mulher que está impura. Capítulo 16. O respeito pelo santuário é exigido. O Senhor falou a Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram, quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Dize a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo do véu para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Arão entrará no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e por baixo usará os calções de linho, prenderá o cinto de linho e porá a mitra de linho sobre a cabeça. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará seu corpo com água para vesti-las. Da comunidade dos israelitas pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e por sua casa. Também pegará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor na entrada da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo para Azazel no deserto. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Portanto, Arão apresentará em seu favor o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. E sacrificará o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si, por sua casa, sacrificando o ovilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então pegará um incensário cheio de brasas tiradas do altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os levará para além do véu. Porá um incenso sobre o fogo diante do Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e aspergirá com o dedo sobre o propiciatório no lado oriental, e aspergirá o sangue 7 vezes com o dedo diante do propiciatório. O sacrifício pelo povo. Depois sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue do bode para além do véu e diante do propiciatório. Fará com ele como fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciatório. E fará expiação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das transgressões dos israelitas, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Então irá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar, pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e colocará nas pontas do altar. E aspergirá o sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando-o e santificando-o das impurezas dos israelitas. Quando Arão tiver acabado de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, o bode levará sobre si todos os pecados deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda da revelação e se despirá das vestes de linho que havia posto ao entrar no lugar santíssimo, e as deixará ali, e banhará o corpo com água no lugar santo, e porá suas próprias vestes. Então sairá, oferecerá seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que tiver soltado o bode para Azazel
lavará suas roupas e banhará o corpo em água e depois entrará no acampamento. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para fazer expiação no lugar santíssimo, serão levados para fora do acampamento. E o couro, a carne e o excremento serão queimados no fogo. Aquele que os queimar, lavará suas roupas, banhará o corpo em água e depois entrará no acampamento. O dia da expiação. Isto também será para vós um estatuto perpétuo. No dia 10 do 7º mês, vos humilhareis, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para vos purificar. Sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e vos humilhareis. É um estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e consagrado para exercer o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação depois que estiver com as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. E fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda da revelação e pelo altar, e também pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Isso será para vós um estatuto perpétuo, para fazer expiação, uma vez por ano, pelos israelitas, por causa de todos os seus pecados. E Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Capítulo 17. Leis acerca dos animais sacrificados. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, aos filhos e a todos os israelitas. Isto é o que o Senhor ordenou. Todo israelita que sacrificar boi, cordeiro ou cabra no acampamento ou fora dele, e não o levar à entrada da tenda da revelação para o oferecer como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será responsabilizado pelo sangue. Derramou sangue, por isso será eliminado do seu povo. Assim, será para que os israelitas levem os sacrifícios que oferecem no campo, isto é, para que os levem ao Senhor, à entrada da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam como ofertas pacíficas ao Senhor. E o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda da revelação, e queimará a gordura como um aroma agradável ao Senhor. Eles nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos ídolos, em forma de bode, com os quais se prostituem. Isso será um estatuto perpétuo para eles, através das suas gerações. Assim lhes dirás: todo israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o levar à entrada da tenda da revelação para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do seu povo. A proibição de comer sangue. Todo membro da nação israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que comer sangue, contra ele voltarei meu rosto e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Por isso falei aos israelitas: nenhum de vós comerá sangue, nem um estrangeiro que vive entre vós comerá sangue. Todo israelita ou estrangeiro que vive entre vós, que caçar animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Pois a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso falei aos israelitas: não comereis o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer um que o comer será eliminado. Todo homem natural ou estrangeiro que comer do que morre por si ou do que é dilacerado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde, e depois ficará puro. Mas, se não lavar suas roupas nem banhar o corpo, sofrerá por causa do seu pecado. Capítulo 18. Relações sexuais ilícitas. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: eu sou o Senhor vosso Deus. Não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos. Obedecereis aos meus preceitos e guardareis os meus estatutos para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá, se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará a uma parenta de sangue que lhe seja próximo, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor.
Não desonrarás teu pai, descobrindo a nudez de tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é desonra para teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, nascida em casa ou fora de casa. Nem descobrirás a nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, pois é desonra para ti. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, que é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parenta próxima de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parenta próxima de tua mãe. Não desonrarás o irmão de teu pai, descobrindo a nudez de sua mulher, ela é sua tia. Não descobrirás a nudez da tua nora, ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é desonra para teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir-lhe a nudez. Elas são parentas próximas, é depravação. Não tomes a irmã da tua esposa por mulher durante a vida da tua esposa, descobrindo a sua nudez e criando rivalidade. Uniões repugnantes. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez, enquanto estiver impura por causa da menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É perversão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. E eu castigo o pecado da terra, porque está contaminada, e a terra vomita seus habitantes. Mas guardareis os meus estatutos e as minhas leis, e não fareis nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós, porque os habitantes desta terra cometeram todas essas abominações, e a terra ficou contaminada. Para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também, como vomitou o povo que nela estava antes de vós, porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações, sem aqueles que as cometerem, sim, aqueles que a cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, para que não venhais a cair em nenhum desses costumes repugnantes praticados antes de vós, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém, meus irmãos? Aqui nós concluímos a nossa leitura de hoje, não é? Lemos aí sobre muitas questões importantes a respeito da lei. E eu gostaria rapidamente de destacar apenas a lei que vai tratar dos bodes, né? Nós vimos ali que Deus ordenou que fosse feito o sacrifício pelo pecado do povo. Então, se pegava 2 bodes, sorteava entre eles, um era sacrificado diante do Senhor e o outro era enviado ao deserto para Azazel. Bom, existe, meus irmãos, um grupo que se diz cristão, que vai dizer que, na verdade, esses 2 bodes, eles representam o pagamento do pecado ou do preço do pecado para Satanás, porque o nome Azazel também é o nome de um demônio, tá bom? Bom, eles estão equivocados quanto a essa interpretação, e é por isso que eu gostaria de deixar para você a explicação. A salvação, meus irmãos, ela é algo tremendo, e não é possível descrevê-la apenas com uma imagem ou com um exemplo, né? Por isso a salvação ela é demonstrada no Antigo Testamento através de várias sombras, não é? São ali vários exemplos que apontam para aquilo que a salvação representa para nós. Quando
um bode é sacrificado diante do Senhor, nós temos ali representada a expiação pelos nossos pecados, não é? O perdão, a purificação. Nós nos tornamos puros diante do Senhor quando nós cremos em Cristo, que é o verdadeiro sacrifício. Então, o bode ou o cordeiro sacrificado no tabernáculo diante do Senhor representa a nossa expiação. O bode que é enviado para Azazel, e Azazel, meus irmãos, no texto, pode significar um lugar no deserto, não é? Que tinha esse nome, onde o bode era levado e solto lá, representa, meus irmãos, que o pecado que nos foi perdoado, ele foi levado para longe de nós. O salmista, não é? Ali falando em nome de Deus, ele vai dizer que Deus lança os nossos pecados no mais profundo abismo, ou seja, onde ele é inalcançável, ninguém pode buscar os nossos pecados de volta. A partir do momento que somos perdoados pelo Senhor, os nossos pecados são lançados para longe, tanto da presença de Deus quanto da nossa própria presença. Então esse bode que é enviado a Azazel, solto no deserto, e que está agora longe do acampamento dos israelitas e não voltará para o acampamento, representa, na verdade, que os nossos pecados, eles foram não apenas lavados, nos tornando puros diante de Deus, mas eles também foram levados para longe de Deus e para longe de nós. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria apenas de deixar esse pequeno detalhe, esta explicação para vocês. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por sua bendita palavra que nos traz orientações a respeito da sua lei, a respeito da moral e da ética que o Senhor deixou para nós. Sabemos que esta lei foi dada aos israelitas, mas elas nos mostram, ó Deus, como o Senhor deseja ver o seu povo vivendo diante de ti. Por isso, Pai, a lei não pode salvar ninguém, mas todos os salvos olham para a lei moral e têm alegria em obedecê-la. Obrigado pelos meus irmãos que ouviram. O Senhor abençoe a cada um. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até amanhã com a continuação da nossa leitura bíblica, se Deus assim nos permitir. Até lá.